1 Samuel capítulo 28. Naqueles dias, os filisteus reuniram seus exércitos para outra guerra contra Israel. Venham e nos ajude a lutar, disse o rei Aquis a Davi e seus homens. Davi concordou. Logo o rei verá como podemos ajudar de verdade. Se é assim, você será meu guarda-costas enquanto eu viver, disse Aquis a Davi. Nessa ocasião, Samuel já tinha morrido e todo o Israel tinha chorado a sua morte. E Samuel tinha sido sepultado em Ramá, sua cidade natal. O rei Saul tinha expulsado do país todos os médiuns e os adivinhadores. Os filisteus acamparam em Sunem, e Saul e os exércitos de Israel acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o enorme exército dos filisteus, ficou tremendo de medo, e consultou o Senhor quanto ao que deveria fazer. Porém, o Senhor não lhe deu resposta, nem por meio de sonhos, nem por Urim, ou por intermédio dos profetas. Então Saul deu ordens aos seus auxiliadores: vão e procurem a uma médium, de maneira que eu possa consultá-la. Eles encontraram um em Endor. Saul então se disfarçou usando roupas comuns em vez de usar suas vestes reais. Ele foi à casa da mulher à noite, acompanhado por 2 dos seus homens. Ele disse a ela: quero falar com um homem que está morto. Pode fazer subir o espírito desse homem? Mas a mulher disse: o Senhor certamente sabe que Saul mandou matar todos os médiuns e os adivinhadores. Por que o Senhor está armando uma cilada para mim, para que eu seja morta? Porém Saul fez um juramento pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum mal virá sobre você por isso. Finalmente a mulher concordou e disse: pois bem, a quem o Senhor quer que eu faça subir? Faça-me subir Samuel, respondeu Saul. Quando a mulher viu Samuel, ela soltou um grito e disse a Saul: o Senhor me enganou, o Senhor é Saul. Não tenha medo, o rei disse a ela: o que você está vendo? Vejo um ser como um Deus, que sobe da terra. Ela disse. Ele perguntou: qual é a aparência dele? É um ancião, subindo envolto em um manto, respondeu ela. Então Saul entendeu que era Samuel e se curvou com o rosto no chão. Por que você me perturba trazendo-me de volta? Samuel perguntou a Saul. Porque estou muito angustiado, respondeu Saul. Os filisteus estão guerreando contra nós, e Deus me abandonou e não me responde por profetas, nem por sonhos. Por isso chamei o Senhor para que me diga o que devo fazer. Samuel, porém, respondeu: por que vem perguntar a mim se o Senhor o abandonou e se tornou seu inimigo? Ele fez conforme disse que faria por meu intermédio. Ele tirou o reino das suas mãos e o deu ao seu rival Davi. Tudo isso aconteceu a você porque você não obedeceu às ordens do Senhor quando ele estava irado com os amalequitas. O Senhor entregará você e o exército de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão aqui comigo. E o Senhor vai entregar o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Então, na mesma hora, Saul caiu estendido no chão, paralisado de terror pelas palavras de Samuel. Ele também estava sem forças devido à fome, pois não tinha comido nada durante todo aquele dia e toda aquela noite. Quando a mulher viu o quanto ele estava perturbado, disse: Senhor, obedeci às suas ordens, com risco de minha própria vida. Agora ouça o que eu digo e me permita dar-te alguma coisa para comer, de modo que o Senhor possa aguentar a viagem de volta. Porém Saul não aceitou. Os homens que estavam com ele insistiram e por fim ele concordou. Então ele se levantou e assentou-se na cama. A mulher estava engordando um bezerro. Assim ela saiu depressa, matou o bezerro, amassou farinha e assou um pão sem fermento. Ela trouxe a refeição ao rei e aos seus homens, e eles comeram. Depois foram embora naquela mesma noite. 1 Samuel capítulo 29. O exército filisteu se reuniu em Afeque, e os israelitas acamparam junto à fonte de Jezreel. Enquanto os comandantes filisteus conduziam seus soldados por grupos de 100 e de 1000, Davi e seus homens iam na retaguarda com o rei Aquis. Porém, os comandantes filisteus perguntaram: o que esses israelitas fazem aqui? E o rei Aquis lhe respondeu: este é Davi, o homem que era servo de Saul, rei de Israel. Ele está comigo há mais de 1 ano, e desde que chegou não encontrei nenhuma falta nele. Mas os comandantes filisteus se iraram muito contra Aquis. Mande este homem de volta, exigiram. Eles não vão à batalha com o nosso exército, porque vão lutar contra nós. Existe algum meio melhor para ele fazer as pazes com o seu senhor do que voltar-se contra nós na batalha? Não é este o Davi de quem as mulheres de Israel cantavam em suas danças: Saul matou seus milhares e Davi matou suas dezenas de milhares?
Então Aquis chamou Davi e lhe disse: Juro pelo nome do Senhor que você tem sido correto e leal comigo. Nenhum mal achei em você desde o dia em que você chegou até hoje, mas os meus comandantes não o aprovam. Por favor, Davi, não deixe esses oficiais irritados. É melhor você voltar em paz. O que eu fiz para merecer esse tratamento? Perguntou Davi. Por que não posso lutar contra seus inimigos? Mas Aquis insistiu: Quanto a mim, você é tão perfeito como um anjo de Deus. Porém, os meus comandantes não querem ter você na companhia deles na batalha. Levante-se, pois de madrugada, junto com os servos que vieram com você, e assim que clarear o dia, vá embora. Assim Davi e seus homens levantaram de madrugada e voltaram à terra dos filisteus, enquanto o exército filisteu prosseguiu em sua marcha para Jezreel. 1 Samuel capítulo 30. 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas tinham atacado a cidade e a queimado completamente. Não mataram ninguém, mas levaram embora todas as mulheres, os jovens, as crianças e os idosos, e foram pelo seu caminho. Quando Davi e seus homens olharam para aquelas ruínas e compreenderam que suas famílias tinham sido levadas prisioneiras, choraram em alta voz até não terem mais lágrimas. As 2 esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a viúva de Nabal, estavam entre as mulheres que foram presas. Davi estava profundamente angustiado, pois os seus homens, aflitos por causa dos seus filhos e das suas filhas, começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi recebeu forças do Senhor, o seu Deus. Então disse ao sacerdote Abiatar: Traga-me aqui o colete sacerdotal. E Abiatar o trouxe a Davi. E Davi perguntou ao Senhor: Devo perseguir esse bando de invasores? Eu os alcançarei? E o Senhor disse a ele: Sim, vá atrás deles. Você os alcançará e conseguirá recuperar tudo o que eles tomaram de vocês. Então Davi e seus 600 homens foram atrás dos amalequitas. Quando chegaram ao ribeiro de Besor, 200 dos homens ficaram ali. Eles estavam tão cansados que não aguentaram atravessar o ribeiro, mas Davi e os outros 400 atravessaram e continuaram a perseguição. A caminho encontraram um moço egípcio no campo e o trouxeram à presença de Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figo e 2 bolos de passas. Fazia 3 dias e 3 noites que esse moço estava sem comer e sem beber. Com isso, o rapaz recobrou as forças. Quem é você e de onde vem? Davi perguntou a ele. Sou egípcio, servo de uma amalequita, respondeu ele. Meu senhor me deixou para trás há 3 dias porque eu estava doente. Estávamos voltando do nosso ataque aos queretitas no lado sul deles. Havíamos atacado o sul de Judá e o Neguebe, a terra de Calebe, e pusemos fogo na cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: Você pode dizer-me para onde essa tropa foi? O moço respondeu: Se você jurar pelo nome de Deus que não me matará, nem me entregará ao meu senhor, então levarei você a eles. E o moço os levou ao acampamento dos amalequitas. Eles estavam espalhados pelos campos, comendo, bebendo e dançando com alegria por causa da enorme quantidade de bens que haviam tomado dos filisteus e da terra de Judá. Davi e seus homens os atacaram no dia seguinte, desde o amanhecer até o anoitecer. Não escapou ninguém, a não ser 400 moços que fugiram montados em camelos. Davi conseguiu recuperar tudo o que os amalequitas haviam tomado, inclusive as suas 2 mulheres. Não faltou coisa alguma, nem pequena e nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem os bens, nem qualquer coisa que os amalequitas tinham levado. Davi também tomou todos os rebanhos e os levou diante dos outros animais, dizendo: Este é o despojo de Davi. Quando chegaram ao ribeiro de Besor, onde estavam os 200 homens que não puderam ir junto porque estavam cansados demais, eles saíram para receber Davi e o povo que vinha com ele. Ao aproximar-se com seus soldados, Davi os cumprimentou com alegria. Mas alguns vadios dentre os homens de Davi declararam: Eles não foram com a gente, por isso não devem receber nada. Levem as suas mulheres e seus filhos e vão embora. Porém Davi respondeu: Não, meus irmãos, o Senhor nos guardou e nos ajudou a derrotar o inimigo que tinha nos atacado. Acaso pensam que alguém vai dar-lhes ouvido? Haverá uma parte igual para cada grupo, uma parte para os que foram à batalha e outra para os que tomaram conta da bagagem. Daquele dia em diante, Davi estabeleceu este princípio como lei para todo Israel, e assim é até hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, mandou aos líderes de Judá uma parte do que havia trazido, dizendo: Eis um presente para vocês, nós tomamos isso dos inimigos do Senhor. Os presentes foram enviados aos líderes das seguintes cidades: de Betel, de Ramote do Sul, de Jati, de Aroer, de Sifimote, de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jerameelitas e da cidade dos Queneus, de Ormar, de Boraçã, de Atasse,
de Hebrom e de todos os lugares em que Davi e seus homens haviam estado. 1 Samuel capítulo 31. Nesse meio tempo, os filisteus começaram a batalha contra Israel, e os israelitas fugiram deles, e muitos foram mortos no monte Gilboa. Os filisteus cercaram Saul por todos os lados e mataram seus filhos Jonatas, Abinadab e Malquissua. O combate agravou cada vez mais contra Saul. Os que atiravam flechas com o arco viram onde Saul estava. Eles o alcançaram e o atingiram. Então Saul disse ao seu escudeiro: tire a sua espada e atravesse-me, antes que esses filisteus adoradores de deuses falsos me prendam e me torturem. Porém, o seu moço teve medo de matá-lo. Então Saul tomou sua própria espada, atirou-se sobre a ponta da lâmina, e esta atravessou o seu corpo. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também ele se atirou sobre sua espada e morreu ao lado do rei. Dessa maneira Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele mesmo dia. Quando os israelitas que estavam no outro lado do vale e além do Jordão souberam que seus companheiros tinham fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades, e os filisteus vieram morar nelas. No dia seguinte, quando os filisteus saíram para saquear os mortos, encontraram os corpos de Saul e dos seus 3 filhos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e tiraram as armas que ele possuía, e mandaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para anunciarem a notícia nos templos das suas imagens e ao povo da sua terra. As armas de Saul foram colocadas no templo de Asterote, e o corpo de Saul foi amarrado ao muro de Bet-sean. Mas, quando os moradores de Jabes de Gileade ouviram o que os filisteus tinham feito com Saul, os guerreiros mais corajosos da cidade viajaram a noite inteira até Bet-sean, desceram do muro dos corpos de Saul e de seus filhos e os trouxeram a Jabes, onde foram queimados. Depois sepultaram os seus restos debaixo de um carvalho em Jabes e jejuaram durante 7 dias.